Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Canta bem forte, eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Eu convido você agora a colocar a mão sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, e peça ao Espírito Santo que Ele toque. Peçamos juntos que o Espírito Santo nos toque mais uma vez, que o Espírito Santo nos alcance mais uma vez. Nós clamamos, Espírito Santo, que não seja a nossa mão tocando a nossa mente, mas que seja a tua mão poderosa sobre nós, abrindo os nossos pensamentos, abrindo a nossa inteligência, alcançando a nossa razão que muitas vezes se endurece, nossa razão que muitas vezes é fria, é fechada. Nós pedimos hoje, nesta terça-feira, Espírito Santo, vem com o teu poder, vem com a tua força, venha vencer na nossa vida, Espírito Santo. Vence em nós nesta noite, vem com o teu fogo que queima, e venha queimando, Espírito Santo, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que está enferrujado, tudo aquilo que está enfermo. Espírito Santo, vem nesta noite e faz em nós uma obra nova. Nós pedimos, Espírito Santo, faz obra nova em nós nesta noite. Levantemos mais uma vez nossos braços e cantemos: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode ir se sentando. Boa noite mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs. Eu já estava com muita saudade de estar aqui no Raio de Luz. Não sei se a minha irmã, que deu os recados nas outras semanas, avisou, falou para vocês que nós estávamos, eu e minha família, nós ficamos um mês fora, viajamos, ficamos na Itália,
e foi maravilhoso, foram 30 dias, mas eu confesso para vocês que lá pelo 15º dia eu já estava meio chorona. O Paulo teve que me aguentar, eu queria voltar. Saudade dos filhos que ficaram, saudade da comunidade, saudade do grupo de oração. E é impressionante, eu tive a graça e a oportunidade de passar por vários lugares, por vários santuários, passamos em Roma. E cada vez que eu entrava, a gente acendia vela, a gente rezava, eu rezava pelo grupo, rezava pelos servos, rezamos muito por vocês, em todos os lugares por onde nós passamos. Mas algo que me chamou muito a atenção e que me deixou entristecida, em um lado entristecida, em um outro lado eu fiquei muito feliz, por quê? Como nós somos uma família católica, a gente via uma igreja lá na Itália. Quem conhece a Itália sabe que em cada esquina tem uma, em Milão, em Roma tem uma igreja, né? Na mesma quadra chega a ter 4 igrejas. Então a gente entrava para conhecer uma igreja mais linda que a outra. Mas o que me chamou a atenção é que as igrejas estavam vazias. Nós, a Lana estava junto, né, Lana? Nós entrávamos em igrejas lindas e lá estava, né, o sacrário, Jesus estava lá. E ali uma pessoa, 2, a grande parte eram as pessoas que estavam visitando como nós. Mas a gente percebia que as pessoas da cidade, que aquela devoção da comunidade não tinha. Nós não íamos todos os dias à missa porque não dava, mas nós fomos em várias missas. E as missas também tinham tão poucas pessoas. Geralmente pessoas mais velhas, não se viam jovens. Não me lembro de ter visto, bem poucos. Tinham, mas a grande parte são pessoas mais velhas e muito pouco. E nós estamos no ano da misericórdia. Então, lá nas igrejas, né, nas catedrais, tem a Porta Santa, igual nós temos aqui a Porta Santa, não é verdade? A Porta Santa que nós entramos, nós ganhamos indulgência, o ano da misericórdia. E nessas igrejas, o que acontece? Elas são divididas, porque você tem que pagar para você entrar para ver as obras de arte, em muitas igrejas. Então as filas eram imensas, imensas as filas, para as pessoas entrarem. E aí tinha a Porta Santa. Na Porta Santa todo mundo pode entrar. Daí os guardas perguntam se você vai rezar. Só pode entrar para rezar. Não pode tirar foto, não pode fazer nada. Só pode rezar. E era impressionante. Para entrar na Porta Santa, quase ninguém. É sério, tipo assim, a gente podia contar uma fila com não sei quantas centenas de pessoas. E para ir lá e adorar, para fazer oração, quase ninguém. E eu comecei a lembrar aqui da nossa comunidade, do Raio de Luz. Comecei a pensar na catedral toda terça-feira, nas nossas missas semanais. Quantas pessoas aqui do Raio de Luz vêm à missa todos os dias, participam nas paróquias, nas vigílias da primeira a sexta, cheio de jovens, cheio de crianças, cheio de famílias. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Como que a gente precisa, nós aqui, eu quero dizer para você que participa do Raio de Luz, que participa da comunidade da catedral, ou aqui na cidade de Maringá, que nós somos um povo privilegiado, gente. A nossa comunidade, o Brasil, a fé dos brasileiros é impressionante, é contagiante, sabe? Então isso me fez, sabe, eu pensei hoje o dia inteiro sobre isso, quando eu preparava a pregação. Então eu queria dizer assim que nós, através desse pequeno exemplo que eu dei, que você, quando você vem para o grupo de oração, que você venha com alegria, porque a nossa comunidade é uma comunidade fervorosa. Nós somos um povo, temos que aumentar a nossa fé, com certeza, temos que rezar mais, com certeza, mas nós estamos, sabe, vencendo, sabe, pela graça de Deus, nós somos uma comunidade alegre, uma comunidade feliz, que tem passado por provações, por problemas financeiros, mas a gente está aqui, graças a Deus a gente está aqui. Então, bendito seja Deus por mais um grupo de oração. E nesse mês de agosto, na semana passada, nós, no domingo, iniciou a semana de oração pelas famílias, no Brasil inteiro, oração pelas famílias, intercessão pelas famílias. E a renovação carismática vai fazer durante todo esse mês de agosto, o grupo de oração voltado para famílias. Todas as semanas, durante o mês de agosto, nós estaremos rezando para as famílias. Não somente para os casais,
para os jovens, para as crianças, para os avós, para toda a família, porque todos nós somos família. Então nós vamos rezar, vamos clamar durante todo esse mês pelas famílias. E hoje, o tema que foi proposto pelo Ministério das Famílias da Diocese é curados pelo amor. Para a gente rezar por cura para as nossas famílias. Então eu queria que você pegasse comigo a palavra que está em Apocalipse. No capítulo 3, versículo 20. Nós vamos partilhar a palavra, mas vamos rezar bastante hoje pelas nossas famílias. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Vamos ler juntos? Quem está com a tradução da Ave Maria, vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E este é o grande convite que o Senhor vem nos fazer nesta terça-feira. Eis que estou à porta e bato. E essa é a maior realidade que nós estamos vendo. Jesus, Ele precisa mais do que depressa entrar dentro das nossas casas. Mais do que depressa, nós precisamos permitir, porque Ele só vai entrar se eu e você darmos permissão. Nós precisamos com urgência permitir que Jesus entre dentro das nossas casas, porque muitas das nossas casas estão doentes. Muitos dos nossos jovens que estão dentro das nossas famílias estão doentes. Muitos casais estão doentes. Casais que se amavam, que juraram fidelidade no altar, um amor eterno na saúde, na tristeza, na alegria, e que de repente foram vendo que o amor foi se enfraquecendo, que o amor foi ficando doente, e os relacionamentos se romperam. Quantos relacionamentos aqui por um fio? Quantos relacionamentos entre pai e filho rompidos? Quando era criança, o pai pegava no colo, a mãe pegava no colo, o filho falava: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. E de repente, com o passar dos anos, nós estamos vendo, e é nítido e é claro, os nossos filhos se distanciando cada vez mais. Os nossos filhos ficando cada vez mais distantes. Nós pais, os pais, trabalhando para manter a passando por dificuldade financeira. E o tempo vai passando e trabalho. Não se tem tempo para os relacionamentos. Os filhos estudando, os filhos tomados pelo celular, que é uma realidade. Vou abrir um parênteses, gente, eu fiquei assustada em um lugar, não me lembro em qual das cidades que nós passamos. A gente tinha passado por uma igreja, estava vazia. Nós fomos andando por algumas ruas, eu não me lembro a cidade. Aí a gente chegou numa praça. Só tinham jovens. Eu não sei quantos jovens, se tinha 800 jovens, 700 jovens, estava lotado, nos cantos, sentado. Adivinha o que eles estavam fazendo? Adivinha? Todos eles com o celular. Eu nem estava sabendo aquele negócio lá, daquele brinquedinho lá, que eu esqueci o nome agora, porque eu estava fora. Aquele lá. Enfim, mas todos os jovens, eu fui andando assim, a gente andando nos campos, empilhado um em cima do outro, com o celular. Eu falei: meu Deus do céu. Não estou aqui não quero entrar nesse assunto, né? Não quero fazer nenhum um posicionamento, mas o que eu quero falar é que eu fiquei assim, escandalizada, vendo aqueles jovens e as igrejas tão vazias.
Porque na verdade, está faltando algo. Tem algo que está faltando dentro das nossas casas. Tem algo que é fundamental, que é o que dá solidez às nossas famílias, que tem faltado. E tem faltado porque nós não temos tido tempo, nós não temos tido saúde, nós não estamos tendo mente para a gente valorizar aquilo que é mais importante para nós, que é o maior tesouro que o Senhor nos deu, que é a nossa família. Então, como nós trabalhamos o dia inteiro, nós chegamos em casa muito cansados, nós não temos tempo para o diálogo, nós não temos tempo para a oração, nós não temos tempo para anunciar para os nossos filhos, para os nossos pais, o amor de Jesus, não temos tempo para falar de Deus, e cada vez mais as nossas famílias estão entrando num abismo, cada vez mais as nossas crianças estão entrando numa frieza profunda. Cada vez mais os casais estão se separando. Nunca houve tanto divórcio como agora. E nós não podemos achar que isso é normal, isso é uma decadência. O mundo nessa área está em decadência. Tem progresso por todos os lados. Mas na área da família nós precisamos compreender que nós precisamos ouvir essa palavra de Jesus. Que Ele diz, eis que estou à porta e bato. E eu quero dizer hoje para mim, em primeiro lugar, Jesus está procurando uma porta aberta para entrar, para poder fazer uma obra nova, para poder restaurar as nossas famílias. Nós precisamos abrir a porta da nossa família para Jesus. Nós estamos abrindo a porta da nossa família para tudo, menos para o Senhor. Nós estamos abrindo a porta da nossa família muitas vezes por uma busca desenfreada financeira, por uma busca desenfreada de ter as coisas e os bens deste mundo. Estamos buscando muitas vezes só o material, e a nossa casa está definhando, a juventude está definhando, os casais estão definhando, e nós precisamos então ir de encontro a esta palavra. Nós precisamos ser um povo. Nós somos chamados hoje, nesse mês, a combater pelas nossas famílias. Você jovem que está aqui, a lutar pelo seu pai, a lutar pela sua mãe. Eu tenho o meu pai, muitos já conhecem. O meu pai tem uma trajetória, uma história lá no passado dele cheio de feridas. Todo mundo conhece, quem já fez encontro de primeiro anúncio sabe o quanto meu pai sofreu na infância, o quanto a história de vida foi dolorida. Então o meu pai não sabia o que era o amor. Então o que ele tinha para oferecer era a revolta. Então ele não conseguia passar para nós dentro de casa, para as filhas, para minha mãe muitas vezes, o que é o amor. Então essa ferida foi gerando nos filhos, em nós filhas também feridas. Mas graças a Deus, graças à oração da minha mãe, que eu já testemunhei aqui, Jesus bateu na porta da nossa casa, e foi através da oração da minha mãe, foi através da abertura do coração da minha mãe que Jesus entrou dentro da minha casa. Alguém foi responsável para que a minha casa fosse salva. Através da minha mãe que disse, sim Jesus, entra na minha vida. E quando Jesus entrou na vida da minha mãe, que a minha mãe aceitou Jesus como Senhor, foi acontecendo um milagre dentro da minha casa. Vieram minhas irmãs, eu vim para Jesus. Ainda falta o meu pai, mas eu quero dizer para vocês que o milagre que Jesus está fazendo na vida do meu pai, ele é lento, mas eu vejo o milagre acontecendo. Aquilo que o meu pai era e aquilo que ele é hoje, o Senhor já fez maravilhas. E eu sei que até o último dia da vida do meu pai, ele vai ser um homem que vai aceitar Jesus 100% na vida dele. Eu creio nisso. E eu quero convidar você hoje a pensar na sua casa, dentro da sua família. Quantas pessoas não estão precisando ter um encontro pessoal com Jesus? Quantas pessoas dentro da sua casa, talvez você mesmo. Talvez você tenha até vontade de ser melhor como esposo, como esposa, como filho. E talvez você está tão cheio de traumas, de mágoas e feridas, que você não consegue. Por isso se faz mais do que urgente para nós, pais, para nós filhos,
permitir que Jesus entre mais uma vez na nossa vida, com o jeito dele, que Ele adentre dentro da nossa vida, e que Ele venha fazer uma cura em nós, e curando-nos, Ele possa curar os nossos. Eu percebo em mim, que muitas vezes, tem uma luta, porque antes de eu conhecer Jesus, eu sempre fui uma pessoa assim, muito bocuda, muito fechada, eu respondia, eu era bem grossa assim, eu ainda sou de vez em quando, mas já melhorou bastante, Jesus já fez uma obra grande. Mas eu percebo assim que, como eu preciso de Jesus, sabe, como eu preciso de Jesus, que nem nessa viagem, eu tive assim muitos momentos que eu fiquei muito irritada. Eu queria estar aqui em Maringá, eu estava com saudade dos meus filhos. Então eu percebia que às vezes eu ficava mal-humorada, que eu ficava quieta, que eu não queria conversar. E aí quando teve um dia que eu estava tão ruim, eu estava tão estressada, que eu queria voltar, eu falava, eu sentia falta dos meus filhos, da minha casa. E eu percebi em mim, olhando para mim, o quanto eu estava mal educada. Eu percebi o quanto eu estava fria. Então eu entrei dentro de uma igreja, e eu fui diante do Santíssimo, Jesus estava exposto, eu ajoelhei, e eu falava assim para Jesus, Jesus, se não for a tua graça, eu não sei o que vai ser de mim. Se não for o teu amor agora para curar o meu coração, porque eu percebia que vinha à tona a mulher velha, a mulher grossa, a mulher fria. Por quê? Porque eu estava fora de uma realidade, eu estava cansada, então eu deixei que a mulher não estava rezando o quanto eu precisava. Confesso para vocês, era tão corrido que eu rezava o terço, correndo ali, mas falar para vocês que eu rezei, eu entrava no Santíssimo, rezava ali 5 minutos e ia embora. Então, a minha vida de oração, ela não foi como uma vida de oração aqui. E eu vi o reflexo dessa falta de oração, da falta da missa diária. Eu vi em mim a mulher velha querendo voltar, mal-humorada, nervosa, só o Paulo que me aguentou lá. Então eu quero dizer para vocês que mais do que depressa, nós precisamos com urgência pedir para Jesus, deixar que Ele entre na nossa vida, porque senão, vou dizer para vocês, a depressão é certa, o buraco é certo, o abismo é certo, não tem outra solução, não tem como os nossos filhos. Outra coisa, se Jesus não entrar dentro do nosso lar, presta atenção, Jesus é aquele que nos ensina como perdoar, não é Ele que ensina. Ele não falou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se nós não colocarmos Jesus dentro da nossa casa, se eu e você não levarmos, se nós não abrirmos as portas da nossa casa para Jesus, como é que os nossos filhos vão aprender o que é perdoar? Se quem ensina a perdoar é Jesus, como que eu vou falar para os meus filhos, olha filho, perdoa, se ele não sabe como perdoar? Como que um casal que está brigando, um casal, marido e mulher, vai perdoar se Jesus não está lá dentro para ensinar? Não tem como uma família ser feliz, não há possibilidade. E eu quero falar para você que está namorando, para você que quer se casar, que é jovem, que quer constituir uma família, não tem como construir uma família sem Jesus. Então comece certo, namore com Jesus no centro, tenha um noivado com Jesus no centro. Não construa sobre areia, porque vai cair. Eu estou casada há 20 anos e se não fosse Jesus, eu e o Paulo nós sabemos das nossas diferenças. Mas se não fosse Jesus, em muitos momentos me dobrando, quantas vezes eu não estava errada, muitas vezes eu estava certa, mas muitas vezes Jesus falava, seja humilde e vença o demônio. Quantas vezes o Paulo estava certo e eu errada e ele vinha e me pedia perdão. E eu tenho uma convicção, se não fosse Jesus dentro do nosso casamento, não teria condição. São muitas as diferenças. Mas o que acontece? Como Jesus está lá, como a gente luta para ser um casal de Deus e nós lutamos, Jesus nos ensina. E por isso nós estamos tendo a cada ano a vitória na educação dos nossos filhos. E por isso hoje eu convido você, nessa semana,
onde nós somos chamados a ser curados pelo amor. E quem é o amor? É Jesus. Só há cura profunda onde está Jesus. As famílias serão verdadeiramente curadas se Jesus estiver lá. E como Jesus vai entrar dentro da nossa casa? Talvez a sua família já está tão desacostumada a falar de Deus. Talvez já tomou uma proporção tão grande o mundo dentro da sua casa. E você pode pensar assim, mas como que eu vou fazer isso? Se ninguém na minha casa aceita Jesus. Se ninguém quer rezar. Comece devagar. Comece fazendo a proposta de rezar um Pai Nosso na hora da refeição. Comece dizendo boa noite, bom dia. Deus te abençoe, você que é pai. Comece levando Jesus dessa forma. Todos os dias quando você levar os seus filhos para a escola. É uma bênção, fala, filho, Deus te abençoe. Talvez ele vai estranhar. Você que é filho, que está aqui, peça bênção para o seu pai. Peça bênção para sua mãe. Fala, pai, bênção. A bênção do pai e da mãe edifica a nossa casa, edifica os nossos ossos, traz saúde para a nossa vida. Então, comece do pouco, mas comece e vai construindo e vai deixando que você e Jesus façam essa obra dentro do seu lar. Não tenha vergonha. Muitas pessoas têm muitas vezes vergonha de Jesus. Talvez você, pai, nunca falou de Deus na sua casa e fica pensando, mas como que eu vou falar de Deus para os meus filhos agora? Talvez você tenha vergonha. Talvez você, filho, não sabe como chegar para os teus pais. O Senhor vai te dar sabedoria. Mas o mais importante de tudo isso, a primeira porta pela qual o Senhor quer passar é no meu e no teu coração. Nós estamos aqui. A restauração da tua casa vai começar a partir de mim e de você. E eu vou ler mais uma vez esta palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos. Nós vamos cantar aquela canção, Cura, Senhor, onde dói. Eu queria que você imaginasse agora a sua casa, o seu lar. A casa onde você mora com a sua família. E Jesus está dizendo para mim, Jesus está falando para você nesta noite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. E Jesus quer entrar na nossa casa neste momento. A primeira casa, a primeira porta por onde ele quer passar é a porta do nosso coração. Para que ele entre dentro do nosso lar, a porta somos nós. Por isso eu quero convidar você agora a convidar Jesus para estar com você neste momento. Convidar Jesus para entrar no seu coração e dizer para ele: Jesus, visita o meu coração nesta noite e venha curando, Senhor, para que a minha família seja curada. Eu preciso também ser curado, Senhor, para que a minha família seja cheia de amor, de perdão, de reconciliação. Eu preciso perdoar, eu preciso ser curado. Por isso, nesta noite, Jesus, começa em mim esta obra. Começa em mim uma obra nova, Senhor, para que toda a minha casa, para que toda a minha família seja restaurada. Vem, Jesus.
E eu quero convidar você, meu irmão, agora dentro da sua casa, adentrar com Jesus, dentro da tua casa, onde moram os teus familiares, a olhar, a dizer para Jesus o nome de cada pessoa da sua família. Vai dizendo para Jesus as pessoas que moram com você. E vai dizendo: Jesus, cura o meu coração de todas as vezes que eu tive mágoa do meu pai, da minha mãe, do meu marido. Vem, Jesus, vem com o teu amor agora, restaurando e curando os relacionamentos da minha família, os relacionamentos entre pai e filho. Apresenta para Jesus agora quais são as feridas da sua família. Você sabe qual é a enfermidade que existe dentro do seu lar. Talvez são as brigas, talvez é o ódio, talvez é a enfermidade, talvez são as fofocas, talvez é a violência. E você percebe que muitas coisas precisam ser curadas. Então, com Jesus, vai dizendo para Ele agora o que precisa ser curado dentro da sua família. Quais são as situações que neste momento você quer dizer para Jesus? Situações que te causam dor, que te causam mágoa, que te causam depressão, que te causam medo. Vai oferecendo e colocando nas mãos de Jesus agora com a sua oração sincera. Tudo que te preocupa, tudo que te causa medo. Recebe, Jesus, toda dor. Recebe agora, Jesus, todas as situações de cada família. Recebe agora os relacionamentos que estão acabando, Senhor, e refaz. Cura os relacionamentos entre os casais, Senhor. Derrama agora o teu amor sobre os casais. Derrama o teu amor sobre os irmãos. Irmãos que não se conversam. Irmãos que dizem se odiar. Cura agora, Senhor. Filhos que não conversam com o pai. Filhos que não conversam com a mãe. Que só gritam, que só xingam. Cura, Jesus, agora com o teu amor que é mais forte do que toda divisão, do que todo rancor, Jesus. Cura agora, Senhor, os lares. Cura e liberta, Jesus, de todo o mal que foi adentrando tantas famílias. Cura da mágoa do adultério, Jesus. Cura da mágoa, Jesus, da traição. O Senhor coloca a palavra adultério. E Ele está libertando agora, aqui neste grupo de oração, pessoas que estão em adultério. E o Senhor olha para você e estende a mão. E Ele diz que quer restaurar a sua vida. Ele te liberta desse mal. O Senhor também mostra filhos abraçados ao pai, filhas abraçadas à mãe. O Senhor está neste momento derramando do seu bálsamo, o seu remédio, sobre muitos corações aqui, muitos filhos magoados com a mãe, com o pai. O Senhor mostra um abraço. O Senhor está derramando a graça da reconciliação neste momento, curando de todas as palavras que você ouviu, curando de todas as palavras que você falou, que você gritou. Vai dizendo agora para Jesus: cura minha família, Jesus. Cura de todos os gritos. Cura de todas as palavras que foram ditas sem pensar, Jesus. Cura de todas as palavras que machucaram profundamente as crianças.
O Senhor também me mostra crianças pequenas de 2 anos, 3 anos apanhando violentamente. O Senhor mostra crianças chorando no canto do quarto. Você que apanhava dos teus pais, que via a briga dos teus pais e traz esse trauma, o Senhor está curando você agora. De todas as vezes que você se sentiu violentado no seu coração pelos gritos e palavrões dos teus pais, sente agora o bálsamo, a mão de Jesus tocando o teu coração. O Senhor também mostra uma esposa. Você apanha do seu marido. E você tem participado do grupo de oração pedindo para que o seu marido seja curado. E o Senhor me mostra um fogo queimando agora dentro do coração do seu marido pela sua oração. O Senhor agora atendendo a sua oração, ouvindo e colhendo as tuas lágrimas. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Eu quero convidar você agora, mesmo sentado, a apresentar para Jesus as pessoas enfermas da sua família. Você, pai e mãe, que tem os teus filhos, mesmo crianças, jovens, talvez o seu filho já é casado, talvez já se separou. O Senhor está curando agora uma mãe que tem uma dor muito grande, porque o seu filho se divorciou. O seu menino, que você sempre lutou por ele, rezou por ele, se separou. E você tem clamado para que ele e a esposa retomem o casamento. O Senhor está agora atendendo a sua oração. Então traga agora você as pessoas da sua família que precisam ser curadas. Tem alguém que está precisando ser curado do alcoolismo? Fale para Jesus agora. Vai dizendo: Jesus, cura o meu pai do alcoolismo, cura o meu filho, cura minha filha, Senhor. Cura o coração dos meus filhos de toda revolta, de toda frieza. Vai pedindo agora, mas fale com toda a confiança. Saiba que o Senhor está ouvindo a sua oração agora. Quem da sua casa está em depressão? É teu pai, tua mãe? Peça por ele. Peça por eles agora. Vai pedindo: Senhor, cura minha mãe de toda depressão. Cura minha mãe do câncer. Vai pedindo agora pelos teus. A imagem que Jesus me dá, ele caminhando aqui dentro da catedral agora. E ele vai acolhendo, ele vai recebendo nas mãos dele os pedidos. Por isso eu convido você, interceda agora pela sua casa. Interceda agora pelos teus, porque o Senhor está recebendo a tua oração. E nenhuma das orações, nenhum dos teus pedidos vai ficar sem produzir o fruto. Vai curando, Jesus. Vai curando a nossa família. Vai curando os nossos jovens. Vai libertando a juventude das nossas famílias, Senhor. Vai libertando as crianças, Senhor. Vai tocando agora no mais profundo, Senhor, os casais, os nossos idosos.
Vai curando agora onde nós não podemos ir, Senhor, onde só Tu podes, Jesus. E eu quero convidar você agora, com os teus olhos fechados, a impor as tuas mãos com Jesus sobre essas pessoas da sua família, na ação do Espírito, na fé, sabendo que a fé move montanhas. Com Jesus eu convido você agora a impor as tuas mãos, imaginar agora essa pessoa, como se você estivesse diante dela, e você colocando a mão sobre os ombros dessa pessoa. E nós vamos cantar agora o refrão dessa canção: cura, Senhor, onde dói. E você vai cantar pelos teus, pela tua casa, neste momento. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Intercede pela tua casa, pelos teus agora. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E nós clamamos agora, Jesus, derrama o teu sangue sobre as feridas que estão no coração da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, Senhor. Derrama o teu sangue sobre todo vício, sobre toda doença do corpo, da mente, do espírito. Derrama o teu sangue que cura, que restaura e que liberta. Derrama o teu sangue sobre toda a ferida da mágoa, da divisão e do ódio, Senhor. Desfaz agora as cadeias do ódio, Senhor. Desfaz agora a cadeia, Senhor, de toda a agressividade dentro das nossas casas. Todas as pessoas agressivas, porque estão enfermas. Todos aqueles que são agressivos dentro da nossa casa, Senhor, nós pedimos neste momento, cura toda a agressividade. Como um milagre, Senhor, transforma toda a agressividade em calma, em tranquilidade, em paciência, em bondade, Senhor. Cura agora, Senhor, toda a ferida. Cura, Senhor, a ferida agora do alcoolismo que está dentro da nossa casa. Põe a tua mão agora sobre essa chaga, Senhor. E cura, Senhor, todos os alcoólicos, os alcoólatras, aqueles que não conseguem se libertar das drogas. Põe a tua mão agora, Jesus, e arranca este mal das nossas famílias. Arranca esta doença das nossas famílias, Senhor. Arranca também, Senhor, toda síndrome do pânico. Todos aqueles dentro da nossa casa que estão mergulhados na depressão, Senhor. Todos aqueles da nossa casa que estão mergulhados na tristeza, no medo. Senhor Jesus, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Tu podes tudo. Tu sabes tudo. E nós clamamos agora, Senhor, que toda depressão da nossa casa seja curada. Que a Tua mão poderosa realize agora prodígios no coração e na mente dos nossos familiares, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor. Nós cremos em Ti. Nós cremos que nada é impossível para Ti, Senhor. Pedimos também pelas crianças, Senhor. Pedimos pelos adolescentes. Põe a Tua mão sobre eles agora, Senhor. Cobre com o Teu sangue, Senhor, a mente, o coração das crianças. Que elas sejam preservadas de toda impureza. Que elas sejam preservadas de toda maldade, Senhor, deste mundo. Vai envolvendo as crianças, os jovens, os adolescentes com o Teu sangue neste momento, Senhor. Os jovens da nossa família, preserva-os, Senhor, da morte, dos desastres, das doenças.
Cobre com o teu sangue o nosso lar, Jesus. Cobre com o teu sangue as nossas famílias. Cobre com o teu sangue os nossos casamentos, os namoros, os noivados, Senhor. Nós pedimos, Jesus. Quero convidar você agora a ficar em pé, meu irmão. Estenda a sua mão para a tua casa. E que as suas mãos sejam agora as mãos do próprio Cristo, estendidas para o teu lar. E estas mãos do Cristo Jesus chagadas, eu quero convidar você agora a cantar pela tua família, por todas as feridas que estão abertas, por toda a doença que ainda insiste em permanecer. Que neste momento, pelo nosso clamor, pela nossa casa, o Senhor possa curar toda a nossa família. Que o Senhor possa curar os relacionamentos neste momento, pela força da nossa oração. Cantemos a uma só voz. Cura, Senhor, aonde dói. Cante pela sua família neste momento. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Toca a sua família. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Toque agora na cabeça, na mente dos teus filhos, do seu marido, da sua esposa. Cura, Senhor, onde dói. Imagine as suas mãos sobre ele. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mais uma vez, cante pela tua família esse clamor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E agora, com as mãos estendidas sobre a tua casa, vai dizendo para Jesus: cobre a minha casa com teu sangue, Senhor. Cobre agora o João Marcos. Vai falando o nome dos teus filhos, do seu marido, o nome dos teus pais. Vai dizendo: cobre com teu sangue a minha casa, Senhor. Que nenhum dardo de Satanás alcance a minha família. Seja, Senhor, o guarda da minha casa. Que o teu sangue agora nos resguarde, nos defenda, nos proteja de todos os perigos carnais e espirituais, Senhor. Cuida da nossa casa, Senhor. Cuida da nossa família. Esconde o nosso lar no teu coração. Que toda inveja seja cancelada. Que toda maldição seja cancelada. Que toda palavra contrária às nossas famílias, aos casamentos, aos jovens, seja cancelada agora. Que caia por terra, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue. Que nossas casas sejam agora preservadas da fúria de Satanás. Nós clamamos, Senhor Jesus, cuida da nossa casa. E vai dizendo agora: Jesus, a minha família te pertence. Proclame isso. Vai dizendo o nome dos teus filhos. O João Marcos te pertence. O nome da tua esposa. Vai declarando agora. Vai colocando agora cada pessoa da sua casa sobre o senhorio de Jesus. Vai dizendo o nome deles com fé. E saiba que Jesus está envolvendo agora cada um deles. Cuida, Jesus. Seja o Senhor neste momento, Senhor. Te louvo, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família. E confio, Senhor, nesta noite, mais uma vez, no teu poder, na tua presença, no teu amor e na tua misericórdia. Nós cremos, Jesus, que a nossa família está em tuas mãos. Nós cremos que todo problema tem solução. Nós cremos que todas as portas que estão fechadas serão abertas. Nós cremos que o Senhor pode e está realizando milagres na nossa casa, Senhor. Nós cremos que o Senhor está restaurando casais, relacionamentos de pais e filhos. Nós cremos que correntes de adultério são quebradas. Nós cremos que o vício é quebrado pelo poder do teu sangue, Jesus. Te louvamos, te bendizemos pelas crianças, Senhor, pelos jovens que são teus, que não pertencem ao mundo, mas pertencem a ti, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te bendizemos, te glorificamos, Jesus. Tu és a
a herança da nossa casa. Eu quero convidar você agora a dizer isso para Jesus, a proclamar essa verdade. Tu és a herança da minha família, Jesus. Tu és a herança dos meus filhos. Eles são teus, Jesus. Os meus pais são teus. O meu casamento é teu, Jesus. Te louvo, Jesus, neste momento. Te louvo em verdade, Senhor, porque Tu és a nossa herança. Te louvamos, Senhor, porque mesmo contra o mundo vem contra nós, nós não temeremos, porque Tu estás conosco. Tu estás combatendo conosco. Tu estás à frente da nossa casa, Senhor. Tu estás à frente de toda situação difícil. Tu estás à frente de todo o impossível. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. E por isso, Senhor, mesmo diante de tantas tempestades, Te louvamos. Eu quero convidar você, meu irmão, a tomar posse de toda a oração que foi feita nesta noite, a tomar posse da restauração que o Senhor fez em você e na sua família. Eu quero convidar você a levantar os teus braços e a louvar o Senhor através desta canção. Mesmo na tempestade, louve o Senhor. Mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, proclame isso. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Somente tenho a Ti, pois somente tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Somente tenho a Ti, pois somente tenho a Ti, a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Lá em cima. Uma vez. Mesmo que me falte as palavras, cante isso para Jesus. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mais uma vez, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Quero ouvir os homens agora, só os homens. Somente tenho a Ti, pois somente tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. As mulheres, somente tenho a Ti, pois somente tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus agora, que é a nossa herança. Ele que é o Senhor da nossa família. Ele que é o guarda dos nossos filhos, da nossa casa. Te louvamos, Jesus, te bendizemos, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais uma
noite, Senhor. Bendito seja o teu nome agora e para sempre. Dê um abraço em quem está do seu lado e diga para ele: a nossa família pertence a Jesus, não temas. Diga para ele: a tua família pertence a Jesus, não temas. Não temas, meu irmão.